Fala galerinha, o meu nome é Francisco Tabosa, eu sou jornalista, sou professor de redação e atualmente sou vlogueiro. Estou aqui para falar com os senhores acerca dos aspectos gerais da redação no Enem. Para tal, segue a vinheta! Meus amados, vamos falar em especial da produção textual. Vejam só que quando eu falo do Exame Nacional do Ensino Médio, eu estou focado na redação. Redação esta, que é o único caderno do Enem que lhe garante o 1000. Na redação, ela não responde ao TRI, logo o 1000 é certo, obviamente, desde que o texto seja exemplar. Galera, e aí eu venho a perguntar. Quando eu venho falar de texto exemplar, eu tenho um direcionamento para ele, em especial, mais amplo do que os demais. Esse direcionamento é o entendimento do texto. Parte dele respeita critérios objetivos. Se você coloca ou não coloca uma vírgula em um lugar, ou um acento, ou flexiona de modo equivocado um verbo, eu tenho casos objetivos que fogem à norma culta gramatical. Esses casos têm como ser pautados, contados e corrigidos de maneira mais direta. Entretanto, além dos erros da norma culta, além da discrepância quanto à estrutura textual exigida, além da discrepância acerca dos mecanismos linguísticos para coesão e coerência textual, eu tenho aspectos subjetivos. Aspectos estes que dizem respeito à opinião. Opinião do candidato em relação à prova, opinião do corretor em relação àquilo que o candidato expõe. Vejam que neste aspecto, neste âmbito, eu tenho a opinião como ponto fundamental e subjetivo, o qual possa gerar discordâncias, divergências de nota. Não que os outros não possam, mas se na norma culta existe uma discrepância de nota, existe mais de 80 pontos de diferença, eu tenho uma ocasionalidade onde um dos corretores, por estar cansado, por estar inapto à correção naquele momento, por ter alguma coisa que lhe afligiu, não pôde fazer uma correção exemplar. Se os dois corretores estão bem, estão zen, estão plenos, a correção tende a ser idêntica, ainda que um erro ou outro possa passar desapercebido. Mas quando eu falo da competência 3, em especial da argumentação, da defesa das teses, bem como quando eu relaciono a tangência ou fuga ao tema, isso vai ser considerado na competência 2, ou mesmo dentro da própria tese, se ela é relevante ou não ao problema, se a solução intervém ou não sobre as teses, eu tenho mecanismos que partem da interpretação do corretor. Essa interpretação ela é dada a partir daquilo que é exposto e, óbvio, um texto bem escrito, de modo coerente e coeso, tende a contribuir para facilitar a compreensão do escritor. Mas parte também de um pressuposto do autor. Tem certas formas de dizer as coisas. Na fala, eu consigo dar ênfase a palavras específicas, ou mesmo eu posso acelerar a voz quando falo, ou retardar a minha voz, modificando a tonicidade ou mesmo algum outro aspecto linguístico, dando pausas. Estas podem ser benéficas ou não à compreensão do meu texto. No texto escrito, esses mecanismos eles são traduzidos por meio da pontuação e também pelo modo de falar. Pelo modo de falar, como as ideias são abordadas, as palavras, o vocabulário lexical escolhido, tudo como um recurso que venha contribuir para a construção da mensagem. Entretanto, o objetivo ímpar de qualquer comunicação, de qualquer fala, de qualquer texto escrito, é ser compreendido. Eu tenho uma ideia na minha cabeça, a qual eu preciso transmitir aos senhores. Para transmitir essa ideia, eu preciso converter aquilo que eu tenho como pensamento em uma forma palpável, transmissível de informação e enviar e emitir essa informação até o meu receptor. Dentro desse processo, eu compreendo que, na comunicação, o emissor, eu, neste caso, que aqui falo, tenho que tentar ser entendido. Eu não posso ignorar que o meu receptor precisará decodificar aquilo que eu falo, precisará desconstruir a minha mensagem em busca dos pensamentos originais que eu pretendi transmitir. Dentro desse processo, eu tenho que estar preocupado em facilitar o entendimento, em facilitar a forma com a qual ele compreenderá a mensagem. Para tanto, eu tenho que escrever um texto e esquecer que existe um corretor? Sim, afinal o leitor, o receptor do seu texto no Enem, é o seu corretor. Esquecer que ele existe é a mesma coisa que um médico
que resolve tratar uma doença, mas esquece do paciente. Busca apenas uma solução para a enfermidade e esquece que ali existe um ser humano que pode sofrer ou poderá ficar melhor, poderá ter distintas reações ao tratamento. Logo, eu tenho aqui que dentro do processo comunicativo não interessa o que você quis dizer. Interessa o que você disse ou não disse, não o que tentou. Ou você escreveu, ou você não escreveu. Não importa a sua intencionalidade, se você não consegue traduzir isso no texto, se você não consegue colocar isso para dentro da sua redação. Dentro dessa subjetividade, a correção ela pode divergir. Ela pode ser diferente entre um corretor e outro, obviamente, tal qual por este motivo, o Enem não é corrigido por uma só pessoa. No mínimo são dois corretores, os quais vão avaliar a correção, os quais vão avaliar a redação, buscando erros, seja na competência 1, que diz respeito à norma culta, seja na competência 2, que diz respeito à estrutura textual, bem como a fuga ou tangência ao tema, bem como na competência 3, que diz respeito à argumentação, à defesa das suas teses, ou na competência 4, que tem relação com a coesão e coerência textual. Ainda assim, eu poderia falar disso na competência 5, a construção da proposta de redação. Eu tenho duas pessoas que vão avaliar estas 5 competências, cada uma de 0 a 200 pontos, e a soma das 5 competências para cada corretor e a soma dos 2 corretores dividido pelos 2 corretores dividido por 2 dá a nota final do participante no Enem. Obviamente, um candidato que tira 1000, então, por ser perfeito nas 5 competências para os 2 corretores. Ser perfeito ou muito próximo disso, em virtude que, por exemplo, na competência 1, é possível cometer algum erro e este erro não vier a prejudicar a sua pontuação. A competência 1, em específico, atribui que, em caso pontual de erros excepcionais e não reincidentes, um único erro ou 2 erros, desde que não sejam os mesmos, não venha a ser penalizado. Isto está referenciado pela cartilha de redação, pelo manual de redação que o INEP fornece. E quando eu falo em manual de redação, não estranhe, esse manual de redação ele é veiculado ano após ano. Se eu mudo aqui e falo aqui, mostrando dessa imagenzinha, eu estou mostrando a cartilha do ano de 2019. Ela é veiculada, ela é divulgada pelo INEP alguns meses antes da prova, alguns meses antes da redação. Meses estes que antecedem a redação e dão margem à preparação para a prova. Obviamente, começar a se preparar apenas quando essa cartilha é divulgada não é algo proeficiente, não é algo benéfico à desenvoltura na prova. A construção da redação ela não começa no ano do vestibular. Ela começa muito antes, com tudo aquilo que você vem a ter como bagagem, como conhecimento de mundo, a carga teórica que você carrega das suas experiências em vida, das suas relações, da sua vivência em sociedade. Essa carga cultural que você absorve e transporta consigo é adquirida ao longo das séries que você assiste, ao longo dos filmes que você observa, dos livros que você lê, das relações sociais que você estabelece, conectando-se ou desconectando-se com as pessoas, interagindo. Ninguém vive uma bolha ideológica única e exclusiva que torna-se alheio aos demais. Nós vivemos em sociedade e, portanto, é impossível dizer que não vivemos em um ambiente profícuo à interação, profícuo ao acúmulo de bagagem, de carga cultural, de conhecimento de mundo. Minimamente, se você vai à escola, você pode retirar essas informações, esse conhecimento de mundo, a partir do que você encontra nos livros, nos módulos dentro do colégio, dos paradidáticos. Se você está em casa, gosta de algum jogo, de algum videogame, você pode incorporar a relação do videogame, da série, e sim, elas podem ser citadas, videogames podem ser citados, desenhos podem ser citados, inclusive alguns desses aspectos já apareceram, já figuraram dentro do... Em especial, quando o Enem abordou a publicidade infantil, o Enem abordou especificamente como a propaganda afeta as crianças e bem como as consequências sociais disso. Quando o Enem abordou isso, uma das candidatas que tirou 1000, ela abordou em seu texto a Peppa Pig e o McDonald's. Conhecimento de mundo tirado, entre aspas, de uma ida ao shopping. Entre aspas, não literalmente que ela tenha ido ao shopping voltado com 1000 na redação, mas
que do que ela vivenciou no mundo e como ela enxerga, ela conseguiu traduzir isso dentro do texto em conhecimento de mundo, atribuindo autoridade e configurando autoria para representar seu ponto de vista e sustentar a forma como ela enxerga o tema, a forma como ela enxerga o problema dentro do que a proposta de redação aborda. Veja que, dentre as séries, por exemplo, Black Mirror é uma das mais citadas no vestibular. A série Black Mirror ela aborda especificamente problemas com a tecnologia, esta sempre constantes nos temas do Enem, de modo direto ou indireto. Lembrando, o Enem ele aborda sempre dois assuntos, um genérico e um específico. No tema do ano passado, democratização do acesso ao cinema, cinema é um tema genérico, é o tema de plano de fundo que deverá ser incorporado dentro da democratização, o tema específico. Não adianta falar só de um, tem-se que falar dos dois, tem-se que falar do cinema voltado, direcionando a democratização de seu acesso. O Enem sempre aborda a tecnologia, seja no tema genérico, seja no tema específico, seja direto ou indiretamente. A série Black Mirror, não por menos, é a mais citada, independente do episódio, independente da temporada. Em especial, chama atenção para o episódio 1 da terceira temporada, que ele vai retratar a cadência social que a visualização nas redes promove ao ser e como isso afeta o comportamento humano. Senhores, vejam só, dentro desse manual do Enem, dessa cartilha de participante, você vai ter um direcionamento para a prova, o qual você começa a ter a partir de sua entrada no ensino médio. A sua entrada no ensino médio, ela diz para o direcionamento aos textos dissertativos, argumentativos, em especial o modelo cobrado no Enem. Devo lembrar que, no Enem, o texto ele exige uma proposta exclusiva de conclusão. O Enem ele vai lhe cobrar uma proposta de intervenção. E devo lembrar que não é qualquer conclusão que serve para o Enem. Apesar de que eu tenho várias possibilidades para uma conclusão dentro de um texto dissertativo argumentativo, o Enem lhe pede única e exclusivamente uma conclusão em formato de proposta de intervenção. Por isso, é correto dizer que ao pensar no Enem, eu tenho que pensar em problema. Todo tema para o Enem traz um problema. Problema esse, que eu aqui vou chamar de problemática. Esta será representada por meio das teses. Já chego lá, mas foca nessa problemática, foca nesse problema. Se o tema não lhe dá um problema, se os textos motivadores não lhe permitem adivinhar um problema, não tem por que fazer a prova. A proposta de intervenção, a última parte do seu texto, que é o modelo de conclusão que o Enem exige, só tem como ser feita se você tiver sobre o que intervir. Se você não tem problema, você vai intervir sobre o quê? Não tem sobre o que intervir, não tem como construir o texto. Pensar no Enem é pensar em problema. Isso, no entanto, não quer dizer que qualquer assunto abordado no Enem será automaticamente um problema para você. Eu sempre comparo falando sobre a questão armamentista. Se o Enem foca nisso, as armas não serão obrigatoriamente um problema. Se ele fala da questão armamentista, algum problema tem que existir ali. E sim, poderão ser as armas. Poderá ser também a incapacidade das pessoas para possuir uma arma, ou a ineficácia do Estado para fiscalizar as pessoas que legalmente possuem ou não possuem uma arma. Ou poderá ser, como grande problema, a banalidade no mal da sociedade atual, a qual perdura a violência e tenderá a cometer atos de atrocidade se as pessoas estiverem cada uma empoderada com uma arma, cada uma tendenciosamente inclinada à própria bolha ideológica. Então, independente do que eu enxergo como problema, eu tenho que ver um problema. E a partir desse problema, eu vou elaborar as minhas teses. A partir do meu tema, eu vou elaborar as minhas teses. Quando eu falo do Enem, esse modelo de construção ele delimita que a tese é uma opinião a respeito do tema proposto, acerca do que os textos motivadores e o tema lhe propõem. O Enem lhe dá isso, e sim, de fato é. A cartilha do participante está dizendo isso, ela diz, a máxima é isso. Tese é sua opinião sobre o tema. Mas a gente precisa organizar esse texto, de modo que ele pareça uma única unidade textual. Se você constrói uma parte de texto que não tem dependência do resto do texto, que pode ser anulada, que não fará falta a sua construção textual, essa parte, em específico, não faz parte do seu texto. Ela está equivocada.
todo o texto tem que ser interdependente. Uma das formas de fazer isso, uma das formas de asseverar isso, através dos mecanismos de coesão e coerência, é concatenar as ideias. E a tese, a sua opinião a respeito do tema, ela vai estar presente do primeiro ao último parágrafo. Ela deve ser apresentada na introdução, deve ser defendida na argumentação, parágrafos 2 e 3, e deve ser intervida, deve ser solucionada no último parágrafo, lá na proposta de intervenção, lá na conclusão do seu texto. Se a sua tese é apresentada, é defendida, é solucionada, você tem do primeiro ao último parágrafo um encadeamento de ideias, as quais são sucessivas umas às outras e são interdependentes. Você precisa das três partes do texto para delimitar aquilo que você vem a construir. É tão por isso que eu não posso, em um mesmo parágrafo de desenvolvimento, abordar as duas teses que eu apresento. Eu tenho que, em cada parágrafo de desenvolvimento, abordar uma das teses. Lá na introdução eu não vou defender tese, eu só vou apresentar. E na proposta de intervenção, então somente eu preciso apresentar os 5 elementos que componham uma única proposta e defenda e solucione as duas teses. Se eu apresento duas teses, se eu apresento 3, uma única proposta que solucione as 3 teses. Na proposta de intervenção, você precisa solucionar. Se por meio de uma ação você resolve as 2 teses, essa ação está de boa. Se por meio de uma ação você resolve 3 teses, essa ação por si só está de boa. Se uma tese, ou 2, ou 3, mas se alguma tese fica sem uma intervenção, é necessário que você crie uma outra ação, e uma outra, até que todas as teses estejam devidamente solucionadas. As ações serão avaliadas se são possíveis, se não é algo impossível, se estão relacionadas ao agente interventor e se sanam todas as teses. Obviamente, se uma tese fica sem intervenção, você cria uma outra ação e uma outra, como eu já havia dito, até que você sane todas as teses. Galera, é ímpar que vocês pensem que na proposta de intervenção, bem como nos demais parágrafos, você não tem uma estrutura mínima ou máxima de linhas. Você não tem uma estrutura mínima ou máxima de períodos. Você tem uma liberdade artística para construir o seu texto. Mas, se analisarmos os textos nota 1000, você tem um direcionamento, uma inclinação àquilo que dá mais certo no Enem. E aquilo que dá mais certo no Enem são os textos que apresentam 4 parágrafos. Excepcionalmente, alguns textos apresentam 5 parágrafos e também tiram 1000. 4 parágrafos quer dizer que o primeiro é de introdução, o último é de intervenção e existem 2 parágrafos de desenvolvimento, bem como em 5 parágrafos você tem 3 de desenvolvimento. Para cada parágrafo de desenvolvimento, você tem uma tese. Logo, o modelo que mais dá certo é um modelo com 2 teses. O modelo que ainda dá certo é um modelo com 3 teses. Posso fugir disso? Posso, mas não devo, porque não existe anteparo suficiente para me provar que esse texto é bem quisto pelo Enem. Bem como, a cada tese que eu acrescento, eu deveria construir um novo parágrafo, e quantos mais parágrafos existirem no meu texto, menos linhas eu tenho para cada parágrafo. Também é imprescindível que eu organize meu texto antecipando eventuais erros. Não quer dizer que eu precise errar, mas tenho que estar preparado para o caso de cometer algum erro. Neste sentido, eu tenho que fazer textos que contenham aproximadamente 7 linhas por parágrafo. 4 parágrafos vezes 7 dá um total de 28, sobrando 2 linhas de margem de erro. Eventualmente, se um parágrafo ficar com uma linha a mais, eventualmente, se eu apagar alguma informação e precisar reescrevê-la. Também por isto, não aconselho que coloquem título. O título na redação ele não contribui para a composição de nota. O título não será avaliado em nenhuma das 5 competências. Ele pode até despertar a intencionalidade, pode até despertar o interesse do leitor. Mas mesmo que o título desperte o interesse do leitor, ele vai estar ali comendo uma linha. Ele vai estar reduzindo a quantidade de linhas que você pode escrever. Bem como colocar o título não é garantia que o leitor vai gostar do seu texto. Em especial, esse leitor é o corretor. Se eu não tenho a certeza que eu vou agradá-lo, também não tenho por que fazer. Eu devo construir meu texto pensando única e exclusivamente na possibilidade de uma escrita exemplar e evitando quaisquer erros que eu possa vir a cometer. Veja que dentro desse modelo, eu tenho aqui o meu tema, iniciando aqui o tema, os textos motivadores, contribuindo para a identificação de uma problemática, a formação das teses,
a construção dos argumentos, a defesa do meu ponto de vista e, por fim, a minha proposta de intervenção. Para o Enem, a tese ela vai estar centrada dentro de uma problemática, é causa ou consequência dela, podendo ser duas causas, podendo ser duas consequências, podendo ser uma causa e uma consequência. Senhores, nesse momento a gente para por aqui e volta na próxima aula a partir deste ponto. Beijinho no coração, um grande abraço e até já!